Estão vendo? Estão vendo? Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Diego Pessoa, Selene e o Dragão. Livro escrito por minha amiga Marília Galvão Barbosa, né? Vou estar falando aqui hoje no Refletindo do Banheiro. E é um livro que eu adorei mesmo, né? Gostei de verdade, por isso que eu estou fazendo aqui. Não é coisa pouca não, rapaz. Esse livro aqui é show de bola, né? Então, vamos ver um review sobre este livro. Mas antes, nós vamos para a leitura de comentários com Kairane Bezerra. Então, vamos lá. Então, queremos agradecer muito as pessoas que estão comentando, as pessoas que estão compartilhando o vídeo, que estão se inscrevendo. Nós agora chegamos a 292 inscritos, então aumentou um pouco mais. Muito obrigado às últimas pessoas que se inscreveram. E também obrigado pelos comentários do último vídeo também, do Refletindo Spider-Man Homecoming. Tá? Valeu muito, galera. É muito importante o apoio de vocês pra gente. Obrigada mesmo. Porque é dessa maneira que a gente sabe que a gente pode continuar fazendo vídeo e vocês vão gostar. E a gente pode continuar investindo também nos vídeos, né? É o que vai acontecer daqui em diante também. Então, vamos ler os comentários do último vídeo, né? Então, eu gostaria muito de agradecer ao Otaku Universal, né? O canal aí do meu amigo Lucas Agostinho, né? Um canal que traz algumas coisas interessantes, como gameplays, zoeiras também com os animes, né? E outras coisas. Ele comentou lá no vídeo também. Queria agradecer também ao Nelson Alves. Ele colocou aqui, gostei, muito bom. Então, obrigada aí pela força, Nelson. Exatamente, muito obrigado. E também agradecer ao canal do tio, mais uma vez comentando aí nos nossos vídeos. No canal dele compartilha diferentes coisas, né? Então vários assuntos você pode acompanhar lá, desse gaúcho. E pessoal, não sei se vocês lembram, mas o Diego havia comentado nos vídeos anteriores. E quando chegasse em 300 inscritos, ele faria um desafio em que as pessoas comentassem, né? E aí, Vícios e Livros colocou aqui 2 desafios que eu achei bem interessantes. A sugestão foi que pedisse informações em inglês para as pessoas na rua, como se não falasse nada de português. Então, acho que seria bem interessante, assim. A outra também seria cantar uma música dentro do ônibus, começar a cantar do nada uma música. Então, seria algo bem divertido também. E podem colocar os desafios aí, porque aqueles desafios mais comentados ou os desafios que sofrerem mais likes, né, vão ser os desafios que eu vou estar considerando a ser realizados, né? Então, a Marília, né, do canal Vícios e Livros, né, a minha amiga, ela postou aí esses desafios, mas se você tiver outros, pode postar aí. E à medida que os desafios tiverem mais likes ou eles tiverem mais comentários, por exemplo, no próximo vídeo ou neste mesmo vídeo, você comentar para que eu faça isso de fingir ser um estrangeiro, né, ou cantar música aleatória dentro de um local público, né? Então, postem aí que a gente vai estar avaliando e pegando essa votação e a gente vai fazer esse vídeo. Mas antes nós temos que chegar aos 300, pessoal. Temos que chegar aos 300 inscritos. Só faltam 8 pessoas. Eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo e você ainda não se inscreveu, você pode se inscrever. Vai lá. Pode ajudar. Compartilha também o vídeo, galera. Compartilha o vídeo que talvez 8 pessoas gostariam de assistir esses vídeos e não podem, porque você não compartilhou com elas, hein? Tá sendo mal. Então vamos lá pro vídeo de hoje que tá, ó, supimpa. Refletindo no Banheiro hoje vai começar falando a respeito de Selene e o Dragão. É uma história de jornada, né? Então, ao longo da jornada, nós temos várias personagens aparecendo e a própria Selene, ela acaba meio que recrutando algumas pessoas nessa jornada. Uma delas, o dragão Drake, né? Não que ela recrute com o objetivo de levá-lo a algum lugar, mas no momento ela está totalmente desolada, né? A Selene perdeu tudo, né? Todo o seu vilarejo foi destruído. E ela não sabe o que aconteceu ou por que aquilo aconteceu. E ela fica totalmente desamparada, ela fica sem destino. E no meio disso tudo, ela somente foge. E ao fugir dali, ela acaba encontrando o dragão Drake. E aí começa essa jornada. Porque o Drake está fragilizado e ele acaba ajudando o inimigo de sua espécie. Isso é uma coisa muito controversa. Então, a Selene, ela acaba entrando nessa jornada com o Drake, né? Que é um dragão, mas é um dragão que está ali revoltado. E ele não acredita nisso,
né? Ele não acredita que um humano, né, esses seres sanguinários, né, que matam dragões a qualquer custo, possam ter uma ação boa, né? Possam proteger, possam amar e criar vínculos, né? Então, é a mesma coisa que os humanos pensam dos dragões, né? São seres animalescos, né? Que só destroem, que não têm uma afetividade, né? Que não têm sentimentos, né? E a gente acaba descobrindo o quão complexo é essa história, porque nós temos dois pontos de vista. E a pior coisa é que esses pontos de vista, eles não procuram, né, nem um pouco se encontrar, não procuram nem um pouco se resolver. E no meio disso tudo, nós temos uma moça, uma garota, né, tentando mudar essa realidade. O mundo era regido pela vingança naquela época, entre humanos e dragões. E a Selene faz uma coisa diferenciada. Ela utiliza o amor, a caridade, para poder vencer esses sentimentos de ódio, para substituir o vazio que a vingança traz. Porque, já dizia Seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E é verdade. E nós temos várias pessoas transformadas pelo sentimento de ódio e vingança. E as próprias pessoas são essas. O Drake, por exemplo. E mais tarde o caçador Chase, que nós vamos conhecer, e o próprio pai de Selene, né? Então, a história se desenrola muito bem, os detalhes colocados você pode recorrer a eles quando você chega às suas conclusões, porque eles estiveram lá um bom tempo, né, para você planejar e vislumbrar, né, o objetivo. Nesse meio tempo, o encontro com a deusa Diana, né? A deusa da lua. Então, uma deusa interfere na história e a Selene acaba descobrindo que a sua história, né, tem muito mais a contar do que ela pensava, né? E ali nós temos diversas aventuras sendo vividas por eles. Inclusive, dentre essas aventuras, você acaba encontrando momentos de aflição, momentos de ação, que são muito bem feitos. Eu não falei, mas o livro ele é escrito em primeira pessoa, ou seja, nós temos aqui os relatos da Selene, do Drake, o que tornam as coisas muito interessantes por conta de ser uma pessoa contando o seu ponto de vista. E nós temos os dois pontos de vista, então nós conseguimos ter um parâmetro quase que 360 graus a respeito do que está acontecendo ali, né? Então, eu gostei muito dessa técnica de não ter um narrador externo, então, mais um narrador personagem, né? Que deixou a história com um ar de diário, né? Então, como se fosse o diário da Selene, o diário do Drake, né? E você pode estar ali presente nas cenas. E como eu falei, cenas de ação, muito boa. Eu já tinha lido outro livro da Marília e haviam cenas de ação também. E ela soube fazer isso muito bem. Há detalhes nas descrições, né? E a capacidade de realmente colocar aquilo que é necessário. E sem ficar uma coisa tão forçada, né? E, nossa, eu fiquei sem fôlego nos momentos de aflição aqui também. Porque é a própria pessoa ali relatando o que está acontecendo com ela. Então você começa a se espelhar, né? E se você já teve momentos semelhantes, você vai acabar realmente se identificando. As personagens são pessoas cultivadas nesse meio, né, de vingança, como eu já falei, o meio da história, né? E nós temos aqui a Selene, que é uma moça jovem, uma moça muito inocente, porém ela ainda é forte, porque ela transformou a sua dor em fortaleza. E diferente do que as pessoas olham para ela e pensam que ela é uma moça fragilizada. Fragilizada sim, mas ela não deixa que isso tome conta dela. Por isso ela consegue prosseguir adiante, porque ela se esquece para cuidar do outro, no caso do Drake, né, que precisava de ajuda. Então a Selene, ela, além de tudo, ela pratica magia, né? E a magia faz com que ela tenha algum poder, né? O dragão Drake. Drake, ele é um dragão revoltado, né? Também transformado pela vingança. E ele foi encontrado por Selene em um momento frágil, uma coisa que já feriu o seu orgulho, né? E ele acaba sendo salvo por ela, salvo por uma humana, né? Quem iria imaginar? E então, Drake, ele acaba sendo uma personagem oposta a Selene. E isso é interessante na história porque para que haja essa dualidade entre os sentimentos de carisma, afeição, amor e o sentimento de ódio, de vingança, né? De violência. E ele procura resistir a isso, porém
boa influência da Selene se estende além, né, do que a resistência, além do orgulho do Drake. E ele acaba sucumbindo pouco a pouco a esses sentimentos de bondade. E ele acaba, por conta de seu irmão Dragomir, encontrando realmente a resposta correta para aquele mundo tão conturbado, né, que ele estava vivendo dentro de si mesmo. Então ele encontra propósito na sua vida. Olha só, a Selene estava sem propósito porque acabara de perder todas as pessoas que conhecia e ela encontra um propósito em ajudar Drake. E Drake estava sem propósito também. Vocês vão saber por quê. E ele encontra um propósito quando ele é salvo por Selene e ele tem que guardar o Código dos Dragões. Além de tudo, uma deusa entra na jogada, né? E é o que eu vou falar agora a respeito das deusas, né? Dos deuses em geral, né? A deusa Diana, né? Que é a deusa da lua aqui nesta mitologia. Então é uma mulher totalmente altiva, orgulhosa, né? Que está num patamar acima e ela realmente sente isso, né? E ela age dessa maneira, ela fala dessa maneira, então você pode perceber isso no tom de voz dela aqui na história, que foi muito bem feito, né? Que capacidade da Marília conseguir escrever diferentes personalidades, né, nessas personagens e deixar isso realmente muito individual. A Selene é muito individual o pensamento dela e o Drake também, muito individual o pensamento dele, assim como a Diana. Os pensamentos dela são muito individuais e as ações dela condiz com o modo como ela fala, o modo como ela age, né, de fato. Nós temos Fire, o deus do fogo, né? Então, que deus interessante, né? O que você espera de um deus do fogo? Que ele seja irritado, que ele seja esquentado, né? E realmente ele é assim. E, ao mesmo tempo, ele é aquele um pouco da dualidade, né? Ele tem aqueles aspectos que nós puxamos para o lado humano, né? Porque essa mitologia que a Marília criou é muito semelhante à mitologia grega, à mitologia romana. Ela é antropomórfica, né? E ela também é utilitarista, ou seja, os deuses eles possuem falhas humanas, né? Que podem explicar nossas falhas também. E isso torna com que eles não sejam tão perfeitos. Talvez eles sejam perfeitos na esfera em que eles são responsáveis, né? Então, existe esse deus, o Fire, que ele é um deus que a gente não consegue ter tanta vazão a respeito dele, mas ele consegue ter uma participação bem forte na história, né? E ele consegue ser algo que você consegue apreciar ali, uma personagem apreciável durante a história. O personagem Chase, né? Chase é um caçador de dragões. Os caçadores de dragões neste mundo são muito bem vistos pela sociedade porque eles são aqueles que protegem a sociedade desses seres maléficos, né? Os dragões. E eles são os melhores no que eles fazem, né? Mas eles são tão habilidosos que eles têm maneiras diferentes de acabar com os dragões. E Chase, ele é um desses caras. Ele foi transformado pela vingança, o sentimento de vingança, e motivado por isso para poder caçar dragões. E ele se torna muito bom nisso. Realmente ele é bom. E com esse encontro com Selene, o dragão vai fazer, na verdade, com que ele reveja seus pensamentos, reveja o que acontece na sociedade e procure encontrar também o outro ponto de vista dos dragões, né? Uma coisa que foi bem difícil para ele, né? Não é uma coisa que acontece instantaneamente e talvez é uma coisa que dure o livro todo e você vai ver. A respeito de outros aspectos da história, como o romance. Você tem a Selene, uma moça desamparada, né? Sozinha, jovem, e você tem Drake, um dragão que também toma forma humana, graças a um feitiço da magia que a Selene aprendeu. O que vai acontecer quando um rapaz e uma moça ficam muito tempo sozinhos e um acaba observando demais ao outro? Eles se apaixonam. E sim, tem um pouco de paixão e romantismo aqui nessa história. É uma coisa leve e é uma coisa cômica também, porque são sociedades diferentes, né? Que o Drake vive e que a Selene vive. Naquela época, né, é tudo patriarcalismo, né? Então, o homem ele é responsável por chegar na mulher. Nos dragões, depende da fêmea, é ela que escolhe o macho. E ela tem que deixar isso claro, né? Porque naquela sociedade humana, não, né? O homem escolhia e a mulher aceitava, né? E a Selene, ela tá imersa nisso, né? No meio humano.
ela não percebe que as coisas são diferentes para dragões, né? Assim também como o Drake, né? E ingênuos, né? Eles não sabem que funcionam diferentes, então eles acabam não sabendo sobre esse tópico muito importante. E aí você acaba tendo alguns conflitos, né, entre os dois por essa, né? Ah, será que ela gosta de mim? Será que ele gosta de mim? Será que nós devemos realmente continuar juntos? Será que não devemos continuar juntos? Então esse dilema que os dois acabam vivendo, simplesmente por falta de comunicação, de conhecer mais um ao outro, né? Apesar de passarem tempo juntos, mas você vai ver que o tempo que eles passam juntos é muito curto, né? Então em poucos dias, né, eles acabam criando esse vínculo de responsabilidade um pelo outro, porém esse romantismo vai se aflorar, né, tardiamente. E ele é ameaçado com a chegada do Chase, o caçador de dragões, né, que é todo galante, né? E Drake ele se vê ameaçado ali também quando um outro macho acaba chegando perto do seu território, né? Normal. A mitologia do livro, eu adorei. Essa parte da criação e do universo, né, aqui de Selene o Dragão foi muito interessante. E os deuses, né, cada deus ali é muito singular, né? E uma coisa nova para mim, foi interessante porque a Marília ela adaptou algumas coisas e ela transformou em uma linguagem própria dela, né? Que eu gostei bastante, né? Então, galera, esse é o livro Selene o Dragão, um livro excelente que vocês podem ler, com certeza, e a qualidade do livro. Gente, é a editora Pendragon, vocês podem comprar o livro na www.pendragon.com.br, muito barato, apenas R$ 29,90, né? Então comprem o seu livro, leiam e comentem nos comentários, né? Caso vocês queiram um review completo, né? Com mais coisas e detalhes a respeito do livro, né? Marília Barbosa, né? Tem página no Facebook, né? Tem aí o link também para o canal dela para vocês acompanharem a vida de escritora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado. Sayonara. Date Bayo.